Filipenses 2, 1 em diante diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Quer estar sentado, meu irmão? Nós vivemos em tempos de desvalorização do ser humano, e não da valorização. Nós vivemos em tempos onde o ser humano está cada vez tendo menos valor para os outros seres humanos. Recentemente, agora, mês de fevereiro, se eu não estou enganado, foi agora no começo do ano, ou janeiro ou fevereiro, uma notícia abalou aí o Brasil de um assassinato, por causa de um comerciante foi assassinado devido a um par de tênis. Ele foi abordado e foi assassinado por um par de tênis. Se eu não estou enganado, há 1 ou 2 anos atrás, isso aconteceu aqui em Blumenau também. Por causa de um par de tênis, se tira a vida. Ou seja, é algo que não se tem muito valor. Nós temos, segundo os dados de 2013, em torno de 1 milhão de abortos no Brasil. 1 milhão de abortos no Brasil. Não estou falando aqui, os casos que a lei do Brasil já permite. Quando a criança nasce sem o cérebro, ou quando a mulher é vítima de um estupro, ou quando a mãe corre risco. Fora isso, que são a minoria da minoria dos casos. Nós temos no Brasil em torno de 1 milhão de abortos, fruto da promiscuidade. Atitudes inconsequências na vida sexual, gera uma gravidez, mas justamente pelo egoísmo, não quero, não estou pronta, não considera o feto como uma vida, e a vida, então, ela não tem muito valor, vamos abortar, por mais que a gente já sabe que desde o ventre já é um ser humano. Nós vivemos essa realidade no Brasil, em torno de 1 milhão de abortos. Todos os dias, se você ligar a televisão, se você ler jornal, você vai ver o tempo todo manchetes, notícias da desvalorização do ser humano. Alunos batendo em professores, filhos assassinando pais, pais assassinando filhos, e assim por diante. Nós vivemos essas loucuras todas no Brasil. O índice, por exemplo, dos divórcios, que também você vai ver, começou geralmente as brigas, as confusões, fruto do egoísmo, ninguém cede, e assim chega no momento que não dá mais e se divorciam. Os divórcios estão aumentando drasticamente dentro e fora da igreja. Nós vivemos num tempo, meu irmão, onde que até alguns animais já são mais valorizados que a vida humana. Nós vivemos em tempo onde que, se você mata certo tipo de animal, um animal que está, digamos, em extinção, você é preso sem a possibilidade de pagar fiança. Mas se você mata uma pessoa, na maioria das vezes, você pode pagar uma fiança, até que todo o processo judicial transcorra. Ou seja, nós vivemos em tempos, meus irmãos, complicados. E quando nós falamos principalmente dessa inversão de valores com os animais, esses dias saiu uma manchete de uma mulher que é militante, dos animais, e ela disse assim, que o planeta Terra seria infinitamente melhor se não houvesse humanos.
Para você ver o nível que nós temos vivido isso. E é claro, isso acontece, infelizmente, também na igreja, que gera o oposto do que nós acabamos de cantar, para que nós venhamos ser um. As divisões na igreja, briga na igreja, pessoas que saem da igreja, geralmente é por isso, porque eu tenho uma posição, você tem outra, não concordo com a tua, e assim se desvincula, acontecem as divisões. Era justamente essa a preocupação do Paulo nesse texto. Ele escreve então essa carta à igreja de Filipos. Era uma igreja, que pela carta você vê, era uma igreja que Paulo amava, apreciava, era uma igreja madura em muitas coisas que agradava o coração de Paulo. E se a gente olhar o começo mesmo desse capítulo, ele vai citando algumas qualidades que já tinha naquela igreja, mas aí ele diz, olha, para que a minha alegria com vocês seja perfeita, seja maior, para que vocês me deixem com uma alegria plena, façam mais isso. E daí ele começa a falar justamente de algumas coisas que precisavam acontecer, para que não houvesse divisão, mas o oposto, união, para que acabasse as fofocas, um falando mal do outro, um querendo ser superior ao outro, um querendo puxar o tapete do outro, para que encerre isso, gente, para que vocês vivam mais e abundante, preste atenção e pratiquem essas coisas. É justamente isso que nós precisamos olhar e aprender para nossas vidas hoje. Nós, como Igreja de Cristo, no ano 2014, precisamos olhar para a carta de Filipenses, que Paulo escreveu aos Filipenses, olhar essas instruções tão importantes e aplicar na nossa vida, para que nós venhamos também aprender algo que é tão difícil e que não tem ninguém aqui que não precisa aprender esse assunto que nós estamos falando hoje, que é aprender a olhar o próximo como superior a nós mesmos. E isso, é claro, é muito difícil. Vou dividir em 3 partes, bem fácil, que Paulo ele deixa bem claro aqui nesse contexto. Primeiro, ele fala algumas coisas que nós não podemos praticar. Isso era para a igreja aos Filipenses e isso é para cada um de nós. Ele diz, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Agora, vamos olhar o comportamento da sociedade hoje. A maioria das atitudes humanas é justamente isso: ambição egoísta ou vaidade. Se você perguntar o propósito da existência de muitas pessoas, você vai ver no mundo de hoje ocidental que a maioria, o propósito de vida, no fundo, é ficar rico. A maioria das pessoas, o propósito é ficar rico. E o motivo disso, por que ficar rico? Riqueza traz poder, riqueza traz status, riqueza traz reconhecimento, riqueza traz justamente o mundo do meu jeito, da minha maneira. Ou seja, eu com dinheiro posso deixar o mundo do jeito que eu quero, pelo menos o meu mundo particular. Será que isso é uma frase egoísta? Mas enfim, a maioria das pessoas hoje vive dessa forma. Nós vivemos num mundo onde que se rotula as profissões, por exemplo. A gente sabe que nem todas as profissões são vistas da mesma maneira. Você perguntar, o que você deseja que o seu filho seja, quando ele entrar no mercado? Você vai ver que a maioria, não vai encaixar o filho naquilo que a sociedade considera como categoria inferior. Não quero que meu filho seja um lixeiro, não quero que meu filho seja um zelador, não quero que meu filho seja isso. Enfim, a gente começa a rotular todas as coisas na sociedade. E o comportamento da sociedade gira em torno disso, a ponto de quê? De que o que se espera de cada pessoa, o comportamento de cada pessoa, quem está nesse patamar mais alto, colocado pela sociedade, merece algumas coisas. Quem está no patamar mais baixo da sociedade, merece outras coisas. E isso, irmãos, é algo que assim,
histórico, né? É algo que vem desde lá do início do Éden, nós temos visto isso, né? Esse egoísmo todo, que queremos que o mundo gire em torno de nós, que nós venhamos receber glória, nós venhamos estar em posição de destaque, é desde lá de quando o homem peca, o homem querendo ser igual a Deus. Nós vemos já Caim e Abel, primeiro assassinato, mesma coisa. Enfim, esse se torna o comportamento da sociedade e o nosso comportamento. Sutilmente, muitas vezes nós nem percebemos, nós estamos nos encaixando nisso aqui, fazendo as coisas por quê? Ou por ambição egoísta, ou por vaidade, para receber algum elogio, receber, né, alguma coisa em troca. Isso é muito sério. Esses dias eu me peguei conversando com outros pais de crianças pequenas, né, e tentando comparar, né, o meu filho com os outros filhos. Porque o meu filho, já com essa idade, já fazia isso. O outro filho, com aquela idade, fazia isso. E os pais discutem, né? Olha, né? Veja a esperteza do meu filho. O meu filho é melhor. No fim das contas, a gente quer dizer isso. E tudo isso, meus irmãos, não é o desejo de Deus para nossas vidas. Porque isso nos leva à soberba. Isso nos leva à síndrome de pensar que somos superiores aos outros. E a proposta de Cristo, muito bem entendida por Paulo, que não era um cidadão perfeito, mas ele lutava para tentar imitar Cristo no seu passo a passo, ele entendia isso, né? Se Cristo está nas pessoas, se eu preciso amar a mim mesmo como eu amo as pessoas, e se amar a Deus é amar as pessoas, espera aí, o meu comportamento não pode ser esse, de querer me promover desvalorizando as outras pessoas. Eu preciso superar a vaidade, eu preciso superar a soberba, porque isso não agrada a Deus. E nós vemos que a luta da sociedade hoje é justamente para isso, para poder bater no peito e dizer, eu consegui, eu posso, e assim por diante. Quando o objetivo final é quase se colocar no lugar de Deus, né? É mais ou menos isso. Não é mais a gratidão por tudo que Deus tem feito, não é gratidão pela vida que Deus me deu, pelo potencial que Deus me deu, mas é tudo eu posso, eu consigo, e daí chega que nem o grande Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, ele é uma figura de extrema soberba, que Deus precisou só dizer, calma aí, abaixa a bola, meu amigo. Ele olhou para a grandeza da Babilônia, né, os jardins suspensos, tudo que havia sido construído, e ele bate no peito e diz, olha só, tudo o que eu construí para minha glória, para minha grandeza, eu sou o cara, dá uma olhada na minha competência, dá uma olhada no meu potencial. E lá em Daniel capítulo 4, o profeta Daniel escreve, né, ele nem tinha acabado de falar, e Deus diz para ele, para que você entenda onde é o seu lugar, a partir de hoje, você vai viver como um animal. E ele então começa, o rei, gente, era o rei, era o mais importante da sua época, era o grande imperador, né? O rei da Babilônia era o grande imperador, era muito mais importante do que a figura do Barack Obama hoje. E Deus diz, por causa disso, você vai viver como animal. E ele começa a comer capim. E ele começa agora a ficar debaixo de chuva, de sol, as unhas crescem, pelos crescem no seu corpo e vira que nem um animal. Até quando ele diz, daí começou a voltar a razão. Eu vi que não era nada, Deus era tudo. Mas isso é resultado da soberba. E é tudo o que o homem atual tem buscado. Soberba, poder, orgulho, glória. E o pastor Alessandro Aguiar muito bem falou na semana passada, que isso é o plano do diabo para cada um de nós, nos colocar no topo para receber a glória, enquanto o propósito de Deus é um outro bem diferente, é um propósito de doação, é um propósito altruísta e não egoísta. Enfim, Paulo, ele deixa bem claro isso para cada um de nós. Não pratiquem essas coisas, não façam por ambição egoísta ou por vaidade. E ele diz algo também difícil de engolir. E difícil mais ainda de praticar. Por isso eu tenho falado, temos apanhado aqui. Ele disse, não
cuide somente dos seus interesses. Não cuide somente dos seus interesses. Se quiser acompanhar na Bíblia, irmão, para não achar que é eu que estou querendo fazer você acreditar nisso, está lá. Né? No versículo 3, está desse jeito, 3 e 4. Cada um não cuide somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Caramba, pastor, que palavra dura, que palavra dura de Paulo para cada um de nós, de Paulo para os filipenses, de Paulo para aquele que ele pastoreava, que ele amava, que ele queria bem, que ele queria o sucesso, e a palavra de Deus para cada um de nós. Ei, o mundo tem falado para você, corre atrás do teu quinhão, meu amigo, os outros, né, que se virem, os outros que se virem, vai atrás dos teus interesses, cuida daquilo que você quer, vai atrás daquilo que é as tuas preocupações, os outros não importa. Pelo contrário, o mundo até diz assim, mais ainda, né? Se precisar fazer os outros de escada, não pense duas vezes, melhor ele do que você, não é verdade? Isso é o que nós vemos no mundo. Basta você entrar na internet e começar a ver as frases do Facebook. Cada vez mais você vai ver frases extremamente egoístas. As pessoas pensando apenas do seu mundinho e esquecendo do próximo. E esquecendo, claro, do que Jesus, conta na parábola do bom samaritano, que é uma parábola conhecida, todos nós gostamos, admiramos, aprendemos desde criancinha, lá na escola dominical estamos aprendendo, achamos tudo muito lindo. Mas quando adulto, principalmente quando adulto, a gente continua conhecendo, mas praticamos muito pouco. Passa tanto o fariseu, o levita, muito preocupado com as suas atividades, com a sua reputação, com o seu quinhão. Não posso me misturar agora, eu tenho uma coisa muito importante para fazer. Até que chega o mais excluído de todos, que era o samaritano. Esse sim, não se preocupa apenas com as suas coisas. Pelo contrário, ele abre mão do seu para ajudar o próximo moribundo que tinha apanhado, tinha sido roubado, e se ficasse ali ia morrer. Ele investe na vida daquela pessoa. Irmãos, Paulo então ele deixa bem claro, gente, por favor, não pratiquem ambição egoísta, não cuide somente dos seus interesses. Daí ele deixa bem claro o que se deve praticar. Versículo 1 e 2 e 3, ele vai deixar bem claro o que nós precisamos praticar. Humildemente, considere os outros superiores a si mesmo. Humildemente, claro, tem que ter humildade para você considerar os outros superiores a si mesmo. Ele vai, em Romanos, falar algo muito parecido, Romanos 12:10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Isso aqui é um ato de extrema humildade. E isso vem através de tudo que nós temos falado agora. Uma submissão ao Senhor, não por medo, não pela dor, mas por amor. É isso que gera a humildade, a ponto de que eu consegui enxergar nas pessoas Cristo. Vocês se lembram que nós já falamos disso, do juízo? Quando chegam os bodes e as ovelhas, perguntam, mas quando nós te fizemos isso, Senhor? E ele diz, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim, vocês fizeram. É isso. Nós vamos considerar os outros superiores a nós, que isso é algo que Paulo nos orienta a praticar, que Jesus ensinou o tempo todo. Amem o próximo como você ama a si mesmo. Você vai conseguir praticar isso à medida que você subjuga a sua vida por amor a Cristo e consegue ver Cristo na pessoa. E eu acho interessante que Jesus, ele, quando está falando sobre essa passagem da separação dos bodes da ovelha, ele diz assim, até alguém que foi preso, ele deixa bem claro isso. Eu estive preso e foste me visitar. Ou seja, nós precisamos enxergar Cristo nas pessoas. Paulo nos orienta,
humildemente considere os outros superiores a si mesmo. E depois ele diz: cuidem também dos interesses dos outros. Ou seja, é eu olhar para a necessidade do meu próximo e eu entender que ela também faz parte da minha vida, porque nós somos um, ele também é gente, ele é corpo de Cristo. Eu preciso estender a mão, ajudar o meu próximo como se eu estivesse ajudando a mim mesmo. Paulo, ele estava dizendo isso bem claro. É claro que aqui, meus irmãos, nós precisamos ter uma observação para não achar que Paulo estava defendendo negligentes, né? Paulo não queria que você vivesse que nem um coitadinho, deixasse que todas as pessoas pisassem em você e tal. Não, ele está dizendo em você realmente ter o interesse pelo próximo como você teria por si mesmo. Agora, é claro que tem pessoas que são, digamos, influenciadas por intenções malignas, são guiadas por intenções malignas, e a gente vê Paulo em todo o seu contexto. Alguns ele teve que chegar mais duro, alguns ele teve que colocar no seu lugar, teve alguns que ele até disse que entregou a Satanás, ou seja, não é ser um patinho de todos, mas é você conseguir enxergar os outros como seu superior, a ponto de que as tuas atitudes não sejam atitudes preconceituosas, atitudes discriminatórias. Para esse eu faço de um jeito, para aquele do outro. Não, faça do mesmo jeito e faça o melhor para todos. O que Paulo ele está querendo dizer é, imagine uma pessoa que você gosta muito, talvez um avô que você gosta muito, o patriarca da família, que lá quando tem as festas de fim de ano, está lá o patriarca da família, e todo mundo quer o quê? Agradar o patriarca da família, cuidar, zelar dele, porque sabe da luta, sabe do que passou. Paulo está dizendo, isso aí vocês têm que fazer a todos. É isso que eu quero que vocês façam a todos, porque Cristo está nos membros da igreja. Ou seja, nós precisamos praticar essas coisas, e não apenas cuidar dos nossos interesses, mas também do interesse dos outros. E é claro que ele diz assim, uma terceira coisa que nós precisamos fazer, e aqui é a chave de tudo: sede imitadores de Cristo. Versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não se apegou à sua divindade, mas ele se esvaziou. Isso aqui é forte. O que Paulo está dizendo aqui é forte. Ou seja, ele pega a figura principal, ele diz: olha gente, isso vocês precisam olhar para Jesus e o exemplo dele. E talvez é uma das passagens mais lindas que o próprio Paulo descreve Jesus. Ele estava na posição de Deus, na posição divina, mas ele abriu mão de toda aquela glória e veio a ser servo, veio a ser homem. Eu gosto daquela frase, que alguns até eu creio que já viram, do Leonardo Boff, que ele diz: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quis ser menino. Só Deus quis ser menino. E Jesus, ele abre mão, se esvazia, justamente para servir a humanidade. Para que nós venhamos entender o tema anual, irmãos, e praticar isso, e começar a olhar o outro como superior a nós mesmos, precisamos imitar a Cristo todos os dias. Mas, por favor, não acha que para isso não vai ter que se esvaziar? Vai ter que se esvaziar. Ou seja, sabe aquele subconsciente às vezes que acha que nós somos merecedores de algumas coisas e que todas as pessoas têm um dever para conosco? Não, essa pessoa ela tem que conversar comigo desse jeito, o outro tem que agir comigo desse jeito, e a gente acha que todas as pessoas devem alguma coisa para nós, e que por chegarmos em algum lugar, recebermos algum título, sabe, Jesus ele diz bem claro: olha, abre mão disso e se torne servo de todos. É aquilo que nós falamos, a lógica do reino de Deus. E tudo isso, meus irmãos, acontece por amor a Deus e amor ao próximo. Eu lembro você que o amor ela é a característica que identifica os verdadeiros cristãos. Quando nós pegamos, meus irmãos, o próprio exemplo de Jesus, Deus, o nosso Deus,
Jesus, o nosso Deus. Você vê as pessoas, às vezes, enfatizando muito o poder de Jesus. Ele é poderoso, ele é onipotente. Jesus, ele é onipotente. Mas poder, ele é um atributo que se espera até dos falsos deuses. Se você pegar todas as religiões, você vai ver que todas as outras religiões, a sua figura divina, é uma característica que ela tem, é poder. Desde a mitologia grega, né, você vai ver que todos eles tinham poder. Pega os deuses do Egito, antigo, você vai ver, todos eles tinham o quê? Poder. Poder é algo que se espera de alguém, né, ou de uma figura divina. Agora, procure uma figura divina onde, né, nós vemos isso aqui: amor. Amor, a ponto de abrir mão da sua divindade, né, da sua glória que recebia como divindade, porque Jesus, é claro, não abriu mão da sua divindade, abriu mão da glória que recebia, por amor, e se tornou uma pessoa humana, se tornou um homem. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui é que precisa chamar a nossa atenção. Isso aqui é que me faz olhar Jesus e falar: Ele sim é o Deus verdadeiro que criou, ama a humanidade, e esse sim vale a pena seguir. Esse é o nosso Jesus. Eu olho, presto atenção, quando Jesus, ele nos convida a aprender dele. Lá em Mateus 11 e 29, Jesus, ele fala algo que me chama a atenção, porque nós valorizamos tantas qualidades de Jesus, isso é muito bom, devemos realmente valorizar todas, mas Jesus, quando ele diz: olha, aprendei de mim, ele não diz: aprendei de mim que sou poderoso, aprendei de mim porque eu sou milagreiro, aprendei de mim porque transformo água em vinho, faço pão surgir do nada, não, ele diz: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, nós precisamos praticar muito mais os ensinamentos de Jesus, seguir os passos de Jesus, para que nós venhamos desenvolver este olhar diferente para com o próximo. Por isso, se você olhar bem lá no versículo 1 que nós começamos a ler, você vai ver Paulo dizendo assim, se por estarmos em Cristo, ou seja, nós só vamos conseguir, meus irmãos, aplicar esse assunto tão difícil na nossa prática de vida, se estarmos em Cristo. E esse é o convite e o desafio também, para cada um de nós, estarmos em Cristo, a ponto de que? Agir como Cristo agia. É mais ou menos assim, quer ver? Vem cá, meu amigo Cleiton, vem cá, meu amigo Maildo. Se eu estou próximo de Cristo, aonde Cristo vai, eu vou. Se eu me deitar agora, eles vão ter que deitar comigo. Agora, se você vai se afastando, o teu comportamento vai ficando mais independente. Você vai agindo mais da tua maneira. Agora, quando eu estou aqui com Cristo, e o objetivo, e Jesus ele fala isso, olha, que nós venhamos ser o corpo de Cristo, ou seja, é como se os dois viessem e fizessem parte de mim. Quanto mais eu estou em Cristo, mais eu reproduzo o comportamento de Cristo. Esse é o que Paulo está dizendo, gente. Nós precisamos estar em Cristo para conseguir fazer isso, ou seja, isso é relacionamento com Deus, isso é estar envolvido com o reino de Deus, isso é a entrega total a Deus. E daí, todos esses efeitos de comportamento que nós precisamos reproduzir como verdadeiro cristão vai acontecer na nossa vida. O principal talvez seja o amor. O amor, é isso que nós precisamos a cada dia praticar mais. Alguns versículos importantes que ressaltam isso, nós vemos lá em Tiago, capítulo 2, de 8, ele diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo,
estarão agindo corretamente. Romanos 13:8, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Gálatas 5:14, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Marcos 12:31, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Enfim, meus irmãos, estar ligado na fonte do amor, é receber o amor que vem de Deus a cada dia, que eu vou conseguir olhar com esse olhar de amor para todas as pessoas que me cercam. É assim que eu vou conseguir sair da lógica do mundo e viver a lógica do reino de Deus, a ponto de servir as pessoas. Servir as pessoas, se colocar em disponibilidade de servir gente que presta e gente que não presta, disponibilidade de servir. E isso, é claro, quando nós olhamos lá em Romanos 15, também evidencia a nossa maturidade espiritual. O que está lá em Romanos 15, do versículo 1 ao 9, é muito forte. Paulo diz assim, olha, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Portanto, aceitem uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E tudo se resume em atitude. Tudo se resume em atitude. Meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, e a gente clama tanto por avivamento, nós clamamos por avivamento, talvez em músicas, em frases e até em pregações, principalmente nós pentecostais. Não sei se houve algum tempo na história que se falou tanto em avivamento, nem na época do início do pentecostalismo, lá em 1906 em Los Angeles. Eu acho que nem lá falou-se tanto em avivamento. Mas a gente esquece justamente isso, que começa com o quê? Humildade, e se humilhando debaixo da mão de Deus. 2 Crônicas 7:14, que nós gostamos tanto, é bem claro sobre a ordem dos fatores. E nós vemos o escritor dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é orar, ler a Bíblia, primeira coisa não é isso. Primeira coisa ele diz, se humilhar. As outras coisas, claro, precisa acontecer, mas a humildade é algo que nós precisamos resgatar na nossa vida, meus irmãos. A humildade, ela vai nos colocar no devido lugar, a ponto de que estejamos preparados para receber esse avivamento que os nossos corações desejam. Palavra dura, palavra forte, mas esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Meus irmãos, quando eu olho para a minha vida, olho para a palavra, e decido meditar um pouco nesse tema, eu vejo, Senhor, como eu preciso me converter a cada dia, como eu preciso a cada dia estar mais conectado a Ti, mais ligado a Ti, mais perto de Ti, para que realmente isso aqui venha a ter um efeito prático na minha vida, para que eu não venha teorizar uma mensagem tão simples, direta, como é a mensagem do Evangelho. E às vezes a gente deixa tudo tão complexo, esquece de praticar. O convite do Senhor é: pratique, sede meus imitadores, que as minhas atitudes sejam reproduzidas na vida de vocês. E ele se esvaziou dos seus direitos, ele se esvaziou da sua glória para servir. Vamos se colocar em pé, meus irmãos. Hoje é um culto de ensinamento, e eu quero desafiar você, você que tem orado por um avivamento, você que tem orado para que Deus comece a mover mais o seu povo, você que tem orado por uma experiência nova com Deus, você já se colocou como uma dessas fagulhas de avivamento? Falou: Senhor, comece em mim, me ensinando
a ser humilde e me ensinando a valorizar as pessoas como tu as valoriza? Irmãos, meu desafio para você é esse. A minha oração hoje, a respeito de avivamento, começa a mudar, porque eu sei que o Senhor precisa trabalhar muito mais no meu caráter. O Senhor precisa muito mais trabalhar na minha humildade. E muitas vezes, meus irmãos, perante os olhos das outras pessoas, perante a lógica desse mundo, você vai ser humilhado nesse sentido pejorativo, Mas quando nós somos humilhados, debaixo da poderosa mão de Deus, lembre-se que é esse que Ele exalta. Os soberbos, Ele abate. Os soberbos, Ele rejeita. Vamos orar? Vamos dobrar o nosso joelho 10 minutos e falar com Deus, para que Ele trabalhe em nossas vidas.